Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, eu sou Willy Quandt e hoje estarei com vocês aqui na Rádio Lollapalooza para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Desejo que essa palavra faça sentido e seja relevante para a sua vida, para a sua família e a sua fé. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante. A força que hoje faz brotar a vida habita em nós pela sua graça. É Ele quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante. Jesus Cristo diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, versículo 23. O amor a Jesus é um compromisso com a sua palavra, com o seu jeito de ser e a sua maneira de viver. Seguindo os passos de Jesus, demonstramos a nossa fé. Não basta dizer que somos cristãos. O importante é vivermos como Cristo gostaria que vivêssemos. Se guardamos o ensinamento de Jesus e procurarmos agir como Ele ensinou, então é certo que Deus vive em nós. Perguntai ao Senhor, filhos de Deus, perguntai ao Senhor, glória e força. Perguntai ao Senhor, filhos de Deus, perguntai ao Senhor, glória e força. A voz do Senhor
Senhor na sua santidade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Hoje quero falar a cada um de vocês sobre unidade. Para isso, quero ler com vocês o texto que encontramos no Evangelho de Efésios 4, 1 a 16. Por isso, eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Sim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresça e se desenvolva por meio do amor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas nós. Unidade, juntamente com todos, é isso? Unidade não quer dizer igualdade, uniformidade. Olhando os textos paralelos, entendemos que no Antigo Testamento percebemos a falta de unidade dos israelitas depois da saída do Egito. Murmuraram pela falta de carne, e Deus os ouviu para restaurar a harmonia e lhes deu carne. Assim também, com Jesus não foi diferente. Multidões o seguiam pelo que ele fazia, ou seja, seus milagres e curas, necessitando mesmo procurar a comida que não perece, a vida eterna.
O crer em Jesus é mais importante do que ter o que ele oferece. A unidade do corpo de Cristo é fundamental. E a frase "um só Senhor, uma só fé, um só batismo" é importante ainda hoje no cristianismo, como o era na igreja primitiva. Assim, precisamos perguntar: o que nos orienta e fundamenta como comunidade de Cristo no mundo? Paulo fala do princípio da unidade, Efésios 4, 1-6. A unidade deve ser o princípio fundamental que orienta a comunidade cristã. Os cristãos não são chamados para fazer, mas para conservar, preservar, manter a unidade. O que garante a unidade da igreja é o amor. A união já existia independentemente deles. É a unidade do Espírito. Essa unidade precisa de esforço para ser preservada, pois sempre é ameaçada. O vínculo, a linguagem que garante a unidade é a paz. Por isso, os cristãos devem ser humildes, e isso significa que não se deve pensar de si mesmo menos do que é, mas também não pensar além da própria conta. Bem, não é negativismo sobre si e da vida, mas a valorização do próximo e sobre si mesmo. A unidade seria mantida com mansidão. Ser dócil descreve uma atitude de gentileza, cortesia e consideração para com as outras pessoas, principalmente uma atitude de não violência. Paciência era outra virtude para manter a unidade. Significa literalmente um longo fôlego e lembrava a resistência, a capacidade de suportar uma pressão contínua. Era uma palavra mais usada no Antigo Testamento para descrever a natureza de Deus, aquele que é tardio em irar-se e executar juízo. Por isso, é preciso suportar o outro, o cristão, em amor. Devemos ser um suporte para o outro, a outra. Igreja como um só corpo, uma única sociedade, mesmo com as diferentes comunidades e dos diferentes integrantes. Experimentam a graça e a espiritualidade de diversas formas, mas é um só corpo. As igrejas do Novo Testamento tinham sua diversidade. Por exemplo, a liturgia da igreja de Corinto era diferente da liturgia da igreja de Jerusalém, e a espiritualidade de um judeu com a guarda dos sábados e luas novas era diferente da espiritualidade de um gentil, com sua ênfase na celebração. Mas a igreja era um único corpo e um só Espírito. A unidade do Espírito reunia a diversidade dos dons espirituais. A igreja era um grande movimento do Espírito que distribuía diferentes dons entre os seus membros. Uma só esperança. Um único futuro. A igreja vivia o futuro. A igreja é uma antecipação do futuro. Reconciliação de todas as coisas com Cristo. Um só Senhor. Senhor era um título de autoridade aplicado a pais, donos e escravos, líderes em geral e ao próprio imperador. A única autoridade do Senhor Jesus limitava automaticamente a qualquer outra autoridade. A igreja tinha um único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. A reforma foi, também entre outras coisas, um movimento pela redemarcação da autoridade. Não há autoridade humana absoluta, mas a autoridade de Cristo é a maior. Por isso, ao lado de somente a fé, somente a graça, somente a Escritura e acrescentava-se somente Jesus Cristo, uma fé. A fé em Jesus Cristo que salva era uma resposta total, consciente à proposta de graça de Deus. Um só batismo. O batismo era a cerimônia que trazia o novo na fé para dentro da comunidade após a sua conversão.
Às vezes, essa palavra é usada no Novo Testamento como sinônimo de salvação. O rito ganhou, através dos tempos, formas e significados secundários, mesmo mantendo o ingresso na comunidade. E tem se discutido e permanecido nas questões secundárias e não fundamentais do batismo, como em idade e forma. Uma ministra luterana conviveu um bom tempo com batistas, e alguns diziam: "Quero ver você descendo as águas para ser batizada e então receber o Espírito Santo." E ela respondia: "Mas eu sou batizada, e tudo o que tenho feito até aqui, quem então agiu?" Inclusive nos trabalhos com crianças que ela realizava ali na igreja, através de mim. E qual não foi a sua surpresa que aquele senhor, que mais lhe cobrava e dizia que tinha que ser batizada nas águas, era o que também estava traindo a sua esposa. E por último, a igreja é única porque Deus é único, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deus criou a toda a criação, homem e mulher, tem todo o poder e está agindo no interior das pessoas. São maiores as semelhanças que nos unem do que as diferenças que nos separam. Seja real sempre. A igreja como um organismo vivo. A mais bela das imagens usadas, um corpo humano. O corpo de Jesus Cristo é como um corpo humano, com seus membros e funções. Um organismo vivo, em crescimento, é usado para exemplificar a funcionalidade e a organização da igreja. Os dons de liderança e relacionamento de lideranças e comunidades, e lideranças. A palavra de Deus deve ser o que nos orienta como igreja e fundamentada em Cristo, o cabeça da igreja. Os membros do corpo de Cristo nunca estão sozinhos. Fomos unidos eternamente a Cristo e uns aos outros, conforme 1 Coríntios 12, 13. E se somos fundamentados em Cristo, um só Senhor, precisamos estudar a Bíblia, nela meditar e aplicar. Dons que recebemos de Cristo ou de Deus, conforme Romanos 12, são distribuídos entre todos e todas da igreja. Você recebe pessoalmente o dom, a graça, para exercê-lo na sua comunidade. Recebemos diversos dons e temos uma lista deles em vários lugares. E cada lista é específica. E uma lista é completa. Pode haver outros dons. O importante é receber os dons com humildade e fé, a fim de usá-los para servir as pessoas. A fé é única, pois é em Cristo Jesus e Ele é o único Senhor. Não tem outro. O batismo no nome do Trino Deus não deve ser repetido, pois fomos batizados num só batismo com Cristo. A unidade da Igreja tem sua raiz na Trindade, um só Senhor, um só Espírito, um só Pai. E nessa base proclamamos o Evangelho da salvação para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Para além do azul do céu voa nossa fantasia, vai brincar no horizonte da vida, vai buscar a alegria. Para além do azul do céu voa nossa fantasia, vai brincar no horizonte da vida, vai buscar a alegria.
Mas enquanto vou assim, ouve a voz da multidão, grito que a dor sufoca e que nos convoca a pisar no chão. Só a fé que faz sonhar é capaz de se arriscar a viver o horizonte da dor, para além do azul do céu. Voa nossa fantasia, vai brincar no horizonte da vida, vai buscar a alegria. Azul do céu, voa nossa fantasia, vai brincar no horizonte da vida, vai buscar a alegria, encantar-se com o infinito, contemplar a imensidão, perceber no horizonte uma eterna fonte de inspiração. Não se deixa alcançar, mas nos chama a caminhar, sempre mais em sua direção, para além do azul do céu. Voa nossa fantasia, vai brincar no horizonte da vida, vai buscar a alegria, para além do azul do céu. Voa nossa fantasia, vai brincar no horizonte da vida, vai buscar a alegria. Escute a rádio Lollapalooza. Acesse o site lollapalooza.com.br. Baixe o aplicativo para o Android. Lollapalooza. Se inscreva também em nosso canal no YouTube, Luteranos Pires. Siga também nossa página do Facebook, Comunidade Luterana no Bairro dos Pires. Gostaria de trazer uma bênção a cada um de vocês. Que o Senhor esteja à nossa frente para nos mostrar o caminho certo. O Senhor esteja ao nosso lado para nos abraçar e proteger dos perigos. O Senhor esteja atrás de nós para nos preservar das armadilhas dos maus. O Senhor esteja abaixo de nós para amparar-nos quando caímos. O Senhor esteja dentro de nós para nos consolar quando estivermos tristes. O Senhor esteja ao nosso redor como um muro protetor para nos defender quando o inimigo nos atacar. O Senhor esteja sobre nós para nos abençoar. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em tuas mãos os nossos dias estão bem guardados, Senhor. Pertence-te a nossa história, o tempo nos dás por amor. Abriga-nos em tua graça, se o tempo quer entardecer, que livres de medo sigamos
confiantes no amanhecer. Fica conosco, Senhor, em tempos de paz e de dor. Ajuda teu povo a seguir na fé, na esperança e no amor. Fica conosco, Senhor, em tempos de paz e de dor. Ajuda teu povo a seguir na fé, na esperança e no amor. Enquanto conosco andavas, ardia-nos o coração, mas a insegurança e o medo bloqueavam a nossa visão. O nosso caminho cruzavas no mais pequenino irmão. Quão mal nós te reconhecemos, por isso pedimos perdão. Fica conosco, Senhor, porque o dia já declinou e vem nos abrir a visão, partindo conosco o pão. Fica conosco, Senhor, porque o dia já declinou e vem nos abrir a visão, partindo conosco o pão. Segundo a tua promessa, permites teu povo a esperar um novo céu e nova terra, onde possa a justiça habitar. E daqui teu povo na terra, unido te sirva bem mais, mostrando os sinais do teu reino, testemunhando a paz. Fica conosco, Senhor, envia teu Consolador, ampara na via da cruz teu povo seguindo a Jesus. Fica conosco, Senhor, envia teu Consolador, ampara na via da cruz teu povo seguindo a Jesus. Floresçam os campos de vida abundante, Senhor, e que a dignidade humana alcance um supremo valor. Um mundo sem gente excluída, sem fome e violência jamais, que a guerra pertença ao passado, dá-nos 1000 anos de paz. Fica conosco, Senhor, aceita o nosso louvor, e a bênção que vem de tua mão nos guie e nos dê proteção. Fica conosco, Senhor, aceita o nosso louvor, e a bênção que vem de tua mão nos guie e nos dê proteção. Passo a passo vou em frente, novo amigo eu procurar. Quanto mais conheço gente, mais feliz vou passear. Passo a passo